Olá, estamos de volta com o nosso Boa Noite Investidor, hoje sexta-feira, dia 23 de fevereiro, e eu começo lembrando que dados mais completos sobre a semana vocês têm no nosso texto associado a esse vídeo, mas fazemos um resumo aqui no vídeo de tudo que aconteceu nas economias aqui no exterior e também no lado político. E a semana pós-carnaval trouxe de volta o apetite dos investidores pelos mercados de risco e recuperação nas principais bolsas do mundo, mesmo considerando o feriado do Ano Novo Lunar Chinês, que sempre retira um pouco das expectativas do planeta, principalmente com relação às commodities. Por aqui, os investidores estrangeiros voltaram a alocar recursos, eles que tinham tirado muitos recursos da B3, até a sessão do dia 21 de fevereiro, o fluxo ainda era negativo em 3,4 bilhões, mas no ano positivo em 6,2 bilhões. Devemos considerar ainda outros gestores e investidores institucionais locais aplicando recursos na compra de ação, mesmo considerando o vencimento de índice de opções que ocorreu durante a semana. Só para dar uma ideia, o volume de exercícios de opção subiu forte nesse vencimento de fevereiro para 7,1 bilhões e muita concentração nas ações de Petrobras. Durante a semana, o governo Temer se encarregou de sepultar a mini-reforma da Previdência por conta da intervenção no Rio de Janeiro não permitir mudanças constitucionais, mas colocou em seu lugar 15 medidas da área econômica, medidas essas, muitas delas requentadas e sem um foco preciso no déficit fiscal, que é o que mais importa. Mas, de qualquer forma, o efeito da saída da reforma pela troca das 15 medidas foi bastante minimizado pelos investidores que acabaram gostando dessa troca. Os presidentes da Câmara e do Senado foram críticos desde a primeira hora dessas 15 medidas, trouxe um certo conflito com o Executivo, mas o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, acabou verbalizando que não sai da sua agenda reorganizar as despesas de governo e que a Câmara não aprovará nenhum aumento de impostos. Segundo ele, o governo tem que se preocupar em cortar despesas. O ministro Henrique Meirelles, candidatíssimo e confirmando isso nas declarações dadas no último dia da semana, disse que o déficit previdenciário é insustentável e essa mesma postura foi colocada pelo ministro Diogo Oliveira e principalmente pela secretária do Tesouro, Ana Paula Vescosi, que disse que não há como muito espaço para cortar pelo lado das despesas. E, segundo ela, vai ficar comprometido, inclusive, o orçamento do ano de 2019. Dentre as medidas lançadas, constou a independência, a autonomia do Banco Central, mas o lado parlamentar quer colocar um mandato duplo, ou seja, cuidar da moeda e da inflação e também do crescimento econômico e, eventualmente, do desemprego, que certamente poderia comprometer e foi bastante criticado por alguns economistas. Durante a semana, tivemos o anúncio da inflação, da prévia da inflação oficial, medida pelo IPCA 15, mostrou uma inflação de 0,38%, no ano inflação acumulando 0,77%, e em 12 meses 2,86%, bem abaixo da meta. Tivemos também a divulgação do INCC, Índice Nacional da Construção Civil, do mês de fevereiro, ele ficou também muito baixo, aliás, como todos os outros indicadores de inflação, 0,14%. E o Banco Central, durante a semana, também divulgou o IBC-BR, referente ao mês de dezembro, uma prévia do PIB brasileiro, na taxa anualizada uma alta de 1,04% e no mês uma expansão de 1,41%. Isso acaba sinalizando uma economia se fortalecendo, mas ainda com um bom grau de volatilidade. Tivemos ainda o saldo da balança comercial até a terceira semana do mês de fevereiro, um superávit de 3,4 bilhões de dólares e um superávit no ano acumulado de 6,2 bilhões de dólares. O fluxo cambial
também foi um dado importante, melhorou nessa semana, e destacamos ainda o posicionamento crítico das agências de classificação de risco Moody's e Fitch. A Fitch acabou no último dia da semana rebaixando a nota de crédito do Brasil para BB- e perspectiva estável, muito em função dos problemas fiscais, dos problemas eleitorais e, claro, de não termos tido a reforma da Previdência que era aguardada por essas agências de classificação de risco. Não assustou em nada os mercados, porque os mercados já esperavam e agora só falta a Moody's também rebaixar a nota de crédito, já que a Standard & Poor's já tinha feito isso um pouco mais atrás. No segmento externo, eu lembro o feriado prolongado da China, reduzindo dados de conjuntura a serem anunciados, mas no Japão as exportações crescendo pelo 14º mês seguido. Em janeiro, uma alta de 12,2%, e por lá também seguem os questionamentos com relação à flexibilização monetária produzida pelo Banco Central japonês, pelo BOJ, principalmente depois do governo manifestar otimismo com relação ao término do período de deflação, uma deflação quase que histórica no Japão. Durante a semana, a União Europeia e o Reino Unido parecem ter suavizado um pouco as suas discussões no que diz respeito aos acordos do Brexit e também o prolongamento da saída do Reino Unido da União Europeia, mas isso não melhorou em nada, eu diria, a fragilidade da primeira-ministra Theresa May. Ainda no Reino Unido, o PIB referente ao ano de 2017 foi revisado para baixo, com uma taxa de crescimento de 1,4%. Além disso, a taxa de desemprego no Reino Unido teve comportamento de alta, ela subiu para 4,4%, sendo essa a primeira elevação dos últimos 2 anos. E o Banco Central inglês, o BOE, acabou sinalizando que pode elevar juros, e o Banco Central Europeu declarou que pode mexer na política de flexibilização monetária ainda nesse início de ano de 2018. Na Alemanha, tivemos a divulgação do índice ZEW de expectativas econômicas, ele caiu para 17,8 pontos em fevereiro, mas a previsão era de queda ainda maior. Por lá, o PIB do 4º trimestre cresceu 0,6% e a taxa anualizada de expansão do PIB em 2017 de 2,9%. Nos Estados Unidos, o presidente Donald Trump reconheceu a interferência nas eleições americanas pelos russos e culpou o Barack Obama por isso, mas disse que manterá restrições à Rússia no seu governo. Anunciou também fortes sanções à Coreia do Norte, e o governo americano já tem uma perspectiva muito positiva com relação à economia, está projetando um crescimento do PIB superior, inclusive a 3%, fala-se em 3,1%, e esse comportamento semelhante indo até o ano de 2020. Já tivemos durante a semana vários dirigentes regionais de Fed mostrando que cresce entre 2,5% e 2,75%, portanto contrariando um pouco a visão do governo. Apesar disso, o dado que mais tocou foi a divulgação da ata do Fed da última reunião. Ela mexeu com os mercados. A primeira leitura dela foi uma leitura bastante suave, mas uma leitura um pouco mais densa, mostrou que não está afastada a possibilidade de 4 elevações da taxa de juros, e aí sim os mercados reagiram com queda. Apesar disso, os mercados ainda acham que possa ser uma alteração de 4 vezes ao longo do ano de 2018. Falando ainda da economia americana, no último dia da semana foi divulgado o relatório do Fed ao Congresso Nacional, mostrando essa postura de crescimento forte da economia americana no ano de 2018, e também falando de inflação baixa e de economia já até, quem sabe, um pouco além do pleno emprego. Resumo da semana: a Bovespa terminou antes do call de encerramento, portanto ainda não fechamento definitivo, com uma alta de 2,92%. No último dia da semana, uma alta de 0,35%, o índice ali beirando os 87 mil pontos, em 86.990 pontos.
O Dow Jones terminou a semana com uma valorização de 0,36%, Nasdaq com alta na semana de 1,35%. Dólar por aqui teve uma sequência nos últimos dias da semana de queda, mas ainda encerrou a semana com uma alta de 0,47%, moeda americana cotada a R$ 3,24. Falando um pouco das perspectivas para o próximo período, eu gostaria de citar que nós afirmamos durante todo esse tempo que em artigos e em próprios vídeos dizendo que o mini crash acontecido antes do carnaval nas principais bolsas era apenas um freio de arrumação e que as bolsas voltariam a subir, e isso de fato acabou acontecendo. A próxima semana traz conotações um pouco mais tranquilas para um ambiente de mercado, já que ultrapassamos o vencimento de índice de opções e também o período de ajuste dessas posições por parte dos investidores, mas eu destaco que muitas ações tiveram valorizações fortes depois do carnaval e isso pode provocar alguma realização de lucro não tão bem absorvida pelo fluxo de recurso que ingressa no mercado. Apesar disso, afirmamos que a tendência primária da B3 da Bovespa é ainda de alta. Muito embora prevaleça, claro, a possibilidade de muita volatilidade, não só em função das altas recentes, como do ambiente político. Continuamos a afirmar que o ambiente econômico global é absolutamente positivo, a economia americana, a economia da zona do euro, Índia, China, Japão e até os emergentes se desenvolvendo e se recuperando de recessões e de desaceleração no crescimento. E isso mesmo considerando que os bancos centrais vão certamente voltar para uma política monetária mais normalizada com o crescimento das economias em recuperação. Assim, mesmo para os países emergentes, essa situação de alta gradual dos juros não assusta muito, e até para o desequilibrado Brasil. Aqui a situação é certamente um pouco mais complexa, já que os três poderes estão em desalinho, a economia sem emplacar mudanças estruturais e também com probabilidade de o fechamento do orçamento de 2019 ser problemática, e certamente podemos ter por aqui alguns sustos. Mas repetimos novamente que a tendência básica é de alta de valorização das ações, muito em função do aumento da produtividade, da lucratividade e, claro, preços relativos mais atraentes. Olhando pela análise técnica, diríamos que, superado o novo recorde intraday do mercado atingido na semana em 87.358 pontos, o objetivo próximo de mais médio prazo seria 91 mil pontos. Eram essas as considerações que eu gostaria de fazer. Um bom final de semana para todos e até o nosso programa Bom Dia Investidor, logo na segunda-feira de manhã cedo. Até lá.